é a saída de número 22 do São Paulo em 2025. Né? Então, o São Paulo teve muitas saídas em janeiro e já 4 saídas confirmadas neste meio de temporada. Quem deixou o São Paulo? Wellington, Nicão e Rafinha, fim de contrato. Rai Ramos teve uma rescisão contratual. Caio Mateus foi liberado para o Coritiba. Jamal Lewis teve uma rescisão de empréstimo. Léo Silva, fim do contrato. Wellington Rato, vendido para o Vitória. Galopo, empréstimo. Nestor, empréstimo com opção de compra, os dois. Enfim, Michel Araújo, vendido para o Bahia, venda direta. Jackson Mendes teve uma rescisão contratual. William Gomes foi para o Porto por venda. Moreira foi por empréstimo. O Santiago Longo anteciparam o fim do empréstimo, né? Então ele foi devolvido para o Belgrano. Orejuela, fim do contrato, graças a Deus, né? Algo assim, bizarro, parecia que não chegava ao fim nunca. O Ibali foi emprestado para o Retrô. O Eric foi para o Vitória, então, né? O empréstimo que já rodou. E aí as 4 saídas, então, que a gente teve nessa janela. Enfim, Rua Tressolde, Lisiero, Alves e o Igor Vinícius, que foi para o Santos. São as 4 saídas dessa janela. 22 saídas na temporada, então, do que começou o ano, né? Com vínculo com o clube, 22 já não são mais jogadores do São Paulo, já vestem outras camisas. Te pergunto, JP, algum desses nomes faz a temporada? A gente chegando agora pensando já para o segundo semestre, pensando que o São Paulo ele vai ter aí pela frente uma 3 competições. Algum desses nomes poderia ajudar nessa fase da temporada, JP? Gabi, pela questão do São Paulo estar com muitas lesões, né? O São Paulo finaliza esse período pré-pausa para o Mundial com um elenco muito defasado por conta das lesões. Talvez algumas peças aí dessa lista poderiam ter feito alguma diferença. Talvez o Michel Araújo, que é um cara que joga em várias posições do campo, o próprio Rodrigo Nestor, o Wellington Rato, que é um cara que sempre entrava em segundo tempo, às vezes era titular, poderiam ser jogadores aproveitados. Mas, cara, quando a gente pega aqui, 22 saídas no ano, você fala, nossa, acabou com o elenco. E aí, se a gente para e analisa a lista, realmente não eram jogadores com, assim, talvez uma importância grandiosa para o elenco do São Paulo. Tem algumas peças aí que eu falo que talvez fossem mais importantes. Eu acho que dá para elencar 3, né? Tirando as saídas desse ano, acho que elencar talvez o Rato, o Nestor e o Michel Araújo, que eram jogadores mais utilizados. Tinha o Wellington também, mas o São Paulo, como eu trouxe Enzo Dias e o Wendel, eu acho que tudo certo. A parte da lateral esquerda não faz tanta falta assim o Wellington neste momento. Mas eu acho que se a gente for levantar, talvez tem 3 nomes que talvez pudessem ter sido utilizados por conta das lesões dos atuais jogadores. Acho que não é algo também que... Acho que muita gente utiliza também essas saídas para falar, nossa, o elenco ficou horroroso. Não acho isso. Eu acho que, lógico, o elenco ficou mais curto, é natural, mas tinham muitos jogadores. Você vê como o elenco também estava muito... cheio, né? Era um elenco muito cheio com jogadores que talvez não fossem ser tão utilizados. Talvez o Eric, Gabi, talvez uma opção para segundo tempo também, em alguns jogos. O São Paulo que estava em alguns jogos sem pontas, né? Que o Zubeldia até escalou o Wendel e o Enzo Dias em algumas partidas por conta da falta de pontas, né? Improvisou o Rodriguinho por ali, porque tinha Ferreirinha lesionado, Luca lesionado, então talvez o Eric poderia ser um jogador utilizado, mas não é porque o cara, o Eric é um primor técnico que estava ali e seria fundamental para o São Paulo. Se tivesse o Eric, o São Paulo não estaria na situação que está. Não é isso. Acho que não tem nenhuma peça que saiu que também vai, nossa, ser absurdo, né? Então, também acho que talvez fosse uma composição de elenco básica, e aí nesse ponto eu acho que o São Paulo tem que compor o elenco com a base. E aí nesse ponto também que eu acho um pouco ruim a saída do Matheus Alves, não só pelo valor, mas acho que por faltar essa composição de elenco, talvez esse reserva imediato para o Oscar, porque eu sempre sou da opinião que o São Paulo tem que ter um time titular, né, na situação financeira atual. O São Paulo tem que ter um time titular, alguns bons reservas para o time também não cair tanta qualidade nesse calendário, mas assim, composição de elenco, para mim tem que ser jogador da base. Claro que se chega um jogador da base ali, não tem condições mesmo de compor o elenco, aí você tem que procurar alguma outra opção. Mas eu acho que composição de elenco não dá para você ficar contratando jogadores, ainda mais um time que deve 1 bilhão. E aí, trazendo para as saídas desse ano, Igor Vinícius, eu acho que era natural a saída, o fim de ciclo dele era evidente, Lisiero a mesma coisa. E aí, talvez a gente lamente também o Juan Tressoldi por conta
do momento que ele vivia dentro de campo. Talvez o Juan vivesse o seu melhor momento no São Paulo desde que chegou, mas tem dois fatores. Primeiro, o valor dele, que para mim é um valor muito alto. Se o São Paulo pagasse, acho que seria um erro por conta do valor, não pela qualidade do jogador em si. E o segundo ponto é que o Juan Tressoldi tem uma lesão, e aí eu acho que isso também interfere muito na qualidade técnica que o jogador vai apresentar nessa temporada. Eu acho que talvez atrapalhasse um pouco o nível do atleta, mas não só na questão dentro de campo. Eu acho que fora de campo talvez uma parte psicológica também pudesse ser um problema por conta da lesão. O São Paulo meio que arriscar contratar esse jogador, pagar um valor acima, tendo esse problema esse problema muscular, esse problema de lesão, né? Então acho que seria um problema também. Então acho que o Juan Tressoldi não é uma saída também, desastrosa para o São Paulo. É o que eu falei, Gabi, a gente lamenta algumas, a gente fala que algumas poderiam até compor o elenco, né? Sei lá, o Nestor, Michel Araújo, mas não é nada também desastroso para o São Paulo. Acho que não dá para a gente bater tanto nessa tecla de que essas saídas enfraqueceram o elenco do São Paulo. Eu acho que a palavra certa é reduziram o elenco. Exato. E aí, Pê, a gente tem até uma enquete para a galera votar. Qual a saída mais sentida de 2025? Coloquei aqui Alves, William Gomes, Juan Tressoldi ou outro, para a galera deixar nos comentários. William Gomes tem mais da metade dos votos como a saída mais sentida da galera. Deixe o seu voto na enquete e deixe o seu like também, porque é um clique para cada coisa, né? Então vai dar, enfim, o seu clique na enquete, mas também o seu like aqui na live do Bom Dia Tricolor. Dessas saídas, Pri, você acha que a que mais faz falta? A gente colocou 3 opções, mas a galera pode também comentar, né? Caso pensem que seja outra. Mas Alves, William Gomes, Juan Tressoldi ou outro, e está ganhando do William Gomes com mais da metade dos votos, né? Agora está com os 50%. Foi só falar que o pessoal está votando aí. O Alves está com 33% dos votos aí, então, como a saída mais sentida de 2025. Para você, qual que é, Pri, a saída mais sentida dessa temporada? Cara, eu acho que no quesito de tristeza, decepção, acho que a gente pode colocar o William Gomes, o Alves, enfim, mas, por exemplo, eu não posso falar que a mais sentida nesse momento é a do Alves, porque eu nem sei como é que é o São Paulo sem o Alves, né? Então a gente não consigo opinar. Mas dessa lista inteira, cara, eu tô dando uma olhada aqui. Inclusive, o site do AT é muito atualizado, tá? Porque a matéria de saídas está atualizada. Eu fui lá e achei que eu ia ter que colocar as novas saídas, né? Mas não, ela tá com as saídas agora do meio do ano também. E as do começo do ano. Cara, eu acho que eu vou ser cancelada também. Eu acho que uma das mais sentidas para mim, talvez seja, dessa lista, acho que talvez o Wellington Rato. Muito loucura falar isso. Que loucura! Não, eu acho que ele teria sido. Não, dessas. É porque assim, como o JP falou, de todas essas saídas aqui, ninguém é o Oscar nem o Lucas Moura, né? Para mim, ninguém. E como eu falei, Matheus Alves, William Gomes e toda essa outra molecada que a gente não viu jogar, não tem como sentir muita falta, né? Mas para mim, os que mais fazem falta de fato eram jogadores que estavam compondo o elenco de fato. E aí eu coloco o Wellington Rato, Michel Araújo, o Nestor, que estava numa fase muito ruim, mas ele já foi útil em muitos momentos. Então, cara, em muitos momentos ali, por exemplo, acho que foi contra o Vasco mesmo. Eu não sei se foi outro jogo, quando estava no auge dos desfalques, eu olhava as opções do banco de reservas e me dava saudade desses caras do banco de reservas, o Rato, o Michel Araújo, porque às vezes eles entravam e mudavam um pouco, pelo menos davam um isqueirinho ali no jogo do São Paulo. Então, sabia que as pessoas iam me achar meio louca, mas eu, dessa lista toda aqui que eu estou vendo no site do AT, sempre muito bem atualizado, eu coloco esses caras que de fato jogavam, porque são eles que jogavam. Então, não sinto o impacto do Orejuela, do Eric, ele tá na arquibancada, né? E aí, de fora de campo, para mim, é o Rafinha, de um ano para o outro, né? Pela liderança, pela maneira como ele era importante, né? Nesse São Paulo bagunçado, o Rafinha era um elo importante entre diretoria e time. Então, eu sou um pouco mais saudosista, eu vou lá para trás, eu fui lá para janeiro. Acho que desse meio de ano aí não tem ninguém que me faz chorar, não.